Todo dia o Bitcoin sobe $2.000, depois cai os mesmos $2.000. É um padrão que vem se repetindo já faz algum tempo. Vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos então no vídeo de hoje. O post aqui do Felipe De Martini, onde ele está se perguntando se é normal isso. E a gente vê faz algum tempo já o preço do Bitcoin subindo e depois corrigindo, subindo e depois corrigindo. Isso está acontecendo basicamente desde o último mês aqui, a gente consegue observar nesse gráfico, mas pelo menos agora em 2026 estamos vendo aparentemente uma linha ascendente com 4,22% de valorização em dólar. Pelo menos até agora é uma valorização até tímida para o Bitcoin, que é um ativo com bastante volatilidade, com bastante liquidez, mas o fato é que o mês de janeiro de 2026 está bom para o Bitcoin. No vídeo passado falamos aí sobre uma teoria que pode se confirmar caso o preço do Bitcoin se valorize bastante aí durante o ano, ao longo de 2026, e no diário aqui, então, mais ou menos 0 a 0, 0,40% de valorização em dólar. Vamos falar sobre vários assuntos do dia de hoje. Observem esse padrão aqui do preço subindo e descendo, parece uma montanha russa, né? Algumas pessoas estão falando sobre manipulação e assim por diante, então vamos falar sobre tudo isso. Lembrando, não é uma dica de investimentos, é o disclaimer clássico aqui do canal. E lembrando também, se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o like, principalmente considere fazer parte da área de membros aqui do canal para acessar todo o conteúdo exclusivo da área de membros, vídeos que não estão disponíveis para todo mundo, com o conteúdo exclusivo aí da área de membros para vocês, com conteúdo de fundamentos e base aí sobre indicadores e ferramentas e sobre realmente a base da tese do Bitcoin. Então vocês podem ver por lá e também vocês ajudam aí o canal, apoiam o canal financeiramente, é o famoso elogio sincero. Então, enfim, considerem fazer parte da área de membros, é o que eu lembro aqui. E preço em reais aqui, vamos dar uma olhada, R$490 mil, muito próximo dos R$500 mil. E aqui o Felipe De Martini está falando justamente sobre esse padrão que se repetiu inclusive hoje, de preço subindo e descendo, subindo e descendo. Mas de qualquer forma, o saldo em 2026 ainda está positivo, mas é um padrão que de fato vem se repetindo e é interessante. Eu joguei aqui para ver o que pode ser isso. Em tese, esses movimentos de $2.000 a $2.000 para cima, para baixo, em poucas horas, podem indicar algumas coisas. Primeiro, ponto número 1, mercado dominado por fluxo, não por narrativa. Então temos ETFs, mesas institucionais e baleias que operam em blocos. Então a gente está vendo aí uma movimentação de preço do Bitcoin que tem muito a ver com grandes players, baleias e ETFs, tanto para baixo quanto para cima. Não é o varejão, são players grandes que estão se posicionando no momento, aparentemente. Bom, obviamente entradas grandes puxam preço e realizações rápidas devolvem o movimento. Nada emocional, uma execução mecânica. Ponto número 2, distribuição e acumulação ao mesmo tempo. Quem comprou mais embaixo realiza e quem quer posição estrutural aproveita o pullback. O resultado, volatilidade lateral agressiva. Isso é típico do quê? De uma zona de aceitação de preço, ou seja, talvez esse preço esteja sendo testado aí há algum tempo e veremos, qual será a direção aí nos próximos meses. Caça liquidez, então stop hunting, mercado sobe onde estão os tops, movimentos rápidos para cima e para baixo, limpando alavancados, reduzindo o risco sistêmico e deixando a estrutura mais saudável. Volatilidade diferente de fraqueza, muitas vezes é até oposta. Então em ciclos fortes de alta o Bitcoin não sobe em linha reta, ele sobe cansando todo mundo, entre aspas, ou seja, com volatilidade. Volatilidade geralmente significa que o ativo está vivo, tem gente negociando, tem volatilidade, então não é necessariamente um sinal ruim, talvez até seja um sinal bom, dependendo aí do ponto de vista. Esse tipo de price action costuma expulsar impacientes e preparar movimentos maiores depois. Então, em tese, pode ser um movimento normal, esperado, típico de mercado institucionalizado e não é um comportamento de topo, geralmente é um comportamento de transição. E o que a gente viu então com o preço do Bitcoin recentemente, a gente viu uma correção bastante interessante aí de um pouco mais de 20% em dólar, depois de chegarmos nas máximas históricas. Deixa eu voltar aqui para o gráfico em dólar que é melhor, Então tivemos aí um pouco mais de 20% de correção em dólar aqui do topo até agora. E no anual estamos subindo aí, $91.1 mil de valorização. E o que mais sangrou aí foram as Bitcoin Treasury Companies, o que pode inclusive ter feito boa parte desse movimento para baixo. A gente já falou aí sobre a possibilidade das Bitcoin Treasury Companies serem tiradas de fundos aí, de grandes fundos, que hoje em dia podem listar essas empresas. Isso pode ter arrastado o preço das Bitcoin
Bitcoin Treasury Companies para baixo, e como a valorização do Bitcoin recentemente tem muito a ver com a adoção institucional, então esses 600% de valorização em dólar que vocês veem do topo até o fundo desse último ciclo tem muito a ver com a adoção institucional. Quando a gente vê instituições, Bitcoin Treasury Companies se desvalorizando de forma brutal, a gente pode ver investidores aí com medo e tirando um pouco a mão do mercado. Além disso, essa perspectiva da possibilidade dessas empresas serem tiradas de fundo pode ter gerado aí essa consequência também. O fato é que, enfim, esse cenário parece ter mudado para 2026 e a gente pode ver um reflexo aqui no preço ao longo do ano. E é importante lembrar também, eu vejo que o pessoal às vezes começa a ficar um pouco afoito, que durante a maior parte do tempo, e eu já mencionei isso aqui algumas vezes, o preço do Bitcoin anda de lado sem acontecer muita coisa e com desempenho meio pífio durante um bom tempo. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui para vocês. Se a gente pegar de abril de 2018 a abril de 2020, ou seja, 2 anos aí, o Bitcoin andou de lado durante boa parte do tempo e teve uma queda de 22% em dólar, ou seja, um resultado muito ruim. E isso acontece durante muito tempo. Durante pouco tempo que o Bitcoin tem essas pernadas exponenciais aqui, como vocês podem ver, e as posições são feitas no momento de tédio, não no momento de euforia, pelo menos do ponto de vista do smart money. Então, é relativamente normal esse período de lateralização e justamente são nesses períodos onde a questão das exposições, dos movimentos, das posições são feitas. E já que estamos falando sobre ativos aí em promoção, falamos sobre Bitcoin, falamos sobre Bitcoin Treasury Companies, que eu acho que foi a maior correção aí de todo o mercado. Então eu queria falar também sobre o famoso Coin11. A gente já falou sobre Coin11 em alguns vídeos aqui no canal. E o objetivo é um ETF que basicamente paga dividendos aí e que está exposto a parte da valorização do Bitcoin. Por que eu digo parte? Porque não existe almoço grátis. Então, se eles pagam dividendos, a gente vai ter uma contraparte em relação a risco, em relação à perda de potencial de rentabilidade e assim por diante, né? Depende de caso a caso, não existe almoço grátis, então a gente tira de um lado e coloca do outro. É uma questão de um trade-off, então. Para vocês terem uma ideia, para quem não conhece ainda o Coin11, então essa aqui é a rentabilidade dele. Ele se desvalorizou justamente depois da queda do Bitcoin, então está com uma queda de mais de 30% sem considerar os dividendos e considerando os dividendos, então uma queda de 16%, né? Lembrando que recentemente o Bitcoin caiu mais de 20%. E quando falamos aqui das características desse fundo, a gente vê um dividend yield, ou seja, um dividendo, uma distribuição mensal aí de um pouco mais de 2% mensalmente, o que é uma distribuição bastante boa, que é possível dado a liquidez do Bitcoin. Então a estratégia aqui é uma estratégia de opções. Nos outros vídeos eu explico aí a tese de maneira um pouco mais detalhada de como é que funciona essa distribuição de dividendos, da onde é que eles pegam esses dividendos e por aí vai, né? E como eu falei, é uma operação de opções, então é assim que eles fazem isso com vários ativos aqui. Então, por exemplo, a gente tem o Coin11, que é do Bitcoin, então é interessante porque o Bitcoin, por exemplo, ele não rende dividendos, né? Então é um ETF aí que chama bastante atenção, mas eles têm também essa mesma estratégia com ETFs de S&P 500, né, a Bolsa Americana, e também do ouro. E ouro é muito interessante porque com o ouro a gente consegue a gente consegue vislumbrar o que pode acontecer quando o Bitcoin voltar a subir, o que é bastante interessante. Eu vou até atualizar a página porque o gráfico está meio bugado aqui para cima, e não sei se eu vou conseguir ver, aparentemente eu não vou conseguir ver o desempenho com os dividendos. Mas de qualquer forma, então esse aqui é o Auro 11, que é basicamente muito parecido com o Coin 11, só que com o ouro. Eles fazem a mesma coisa, né? O ouro é a mesma coisa, então um ativo que se valorizou bastante nos últimos 12 meses. Aqui o ouro teve, olha só, o ouro teve um desempenho bem bom hoje. Não, ele teve um desempenho bem bom nos últimos dias, aparentemente, porque ele está com mais de 71% de valorização em dólar nos últimos 12 meses, o que é uma valorização brutal. A prata também, né, diga de passagem. Vamos atualizar aqui o gráfico, 177% de valorização em dólar nos últimos 12 meses. Uma valorização brutal aí nos metais. E aqui o Auro 11, ele é bem mais recente, então ele nem tem os 12 meses ainda, então não dá para comparar ali com a rentabilidade dos 12 meses do ouro. Mas observem aqui como o ETF se valorizou, até bugou aqui o gráfico, ficou aqui além do que é possível visualizar neste gráfico, mas teve uma valorização muito boa, não só da cota, mas também da cota com os dividendos, principalmente
principalmente, e aqui eles estão pagando em média um pouco mais de 1% ao mês. Então é interessante, 1% ao mês com um ativo que se valorizou aí em poucos meses, menos de um ano, mais de 14%. Então, enquanto o ouro vem tendo um desempenho muito bom, aqui o Auro 11 também tem um desempenho muito bom. Então, assim, para ficar bem fácil de entender, o Coin 11 teve um desempenho ruim porque o preço do Bitcoin caiu, corrigiu bastante. Aí, então está em menos 3% nos últimos 12 meses, mas teve essa correção desde a alta de mais de 20% em dólar. E o Auro 11, desempenho muito bom, por quê? Porque o ouro, né, o gold, vem desempenhando muito bom. Então tem vários ativos aí relacionados ao Bitcoin que estão com uma correção bastante interessante e talvez seja o momento de começar a estudar aí esses ativos, certo? Se você tem interesse. Então falando aí sobre Coin 11, o pessoal tinha até comentado no último vídeo que é um ativo que eu acho bastante interessante aí essas características. Lembrando, tem vários disclaimers aqui que a gente poderia fazer, como Not your keys, not your coins, ou seja, se você não tem as chaves privadas, você está delegando a custódia. Não existe almoço grátis, então o potencial de rentabilidade para cima em uma valorização exponencial do Bitcoin pode não ser tão boa no Coin 11 pela característica da estratégia de opções que eles utilizam para gerar esses dividendos. Não vou entrar no detalhe, mas para quem viu os outros vídeos aqui vai entender, e se você não viu ainda, põe aí na pesquisa Coin 11 quem é Satoshi, vocês vão ver os vídeos antigos onde eu explico com um pouco mais de detalhes a estratégia aí desse fundo. Mas aqui, falando então sobre o Auro 11, então do ouro, muito interessante porque com toda essa demanda aí dos metais, o fundo se valorizou bastante, né? Enfim, outros disclaimers clássicos de que não é uma dica de investimentos, de que não temos como prever o futuro, eu não preciso nem mencionar para vocês. Também outra disclaimer interessante que vale a pena observar é liquidez e também as taxas de administração do fundo, que estão aqui em taxas, né? Então você pode ver aí quase 1% para o Auro 11 e no Coin 11 também quase 1%. Então, enfim, é sempre um trade-off, não estou recomendando nada, obviamente, mas eu acho interessante essa estratégia, né? Porque no final das contas, atualmente, o Bitcoin ele é um ativo que não gera dividendos e que não tem uma valorização em si mesmo. Mas pensando em um futuro hiper-bitcoinizado, o dinheiro tem valor no tempo. Então, assim como a gente consegue rentabilizar o dinheiro ao longo do tempo, por exemplo, na renda fixa, entre aspas, aí que a gente chama de renda fixa, a gente pega o nosso dinheiro e empresta para pessoas que vão utilizar esse dinheiro melhor do que nós, caso a gente não faça nada com o dinheiro. Então, por exemplo, no caso de, sei lá, pensar no exemplo mais tosco possível. A gente deixa o dinheiro na poupança, o banco pega aquele dinheiro e faz um empréstimo, é claro, uma taxa muito mais alta e nos paga um pouquinho ali, né? Renda fixa, né? A gente também, CDI, por exemplo, é uma carta de crédito entre bancos. Então, enfim, o dinheiro tem valor no tempo e por isso o dinheiro ele é remunerado no tempo. E pensando em um futuro hiper-bitcoinizado, o Bitcoin também tem valor ao longo do tempo. Então, exchanges, grandes exchanges como o Binance e outras, elas permitem essa possibilidade de deixar o Bitcoin rendendo um yield. Ou seja, eles emprestam aquele Bitcoin, é claro, com uma garantia para pessoas que querem fazer operações aí geralmente alavancadas. Como tem a garantia, o risco é relativamente baixo e você consegue gerar um yield. O grande problema é que você tem que deixar na exchange e você sabe que deixar o Bitcoin na exchange existe um risco. Então, enfim, é sempre um trade-off, mas pensando em um mundo hiper-bitcoinizado, eu acho bem possível termos várias opções aí de rentabilizar o Bitcoin e a rentabilidade ela é calculada não em dólares, não em reais, mas em Bitcoin. Pensando aí em um futuro hiper-bitcoinizado, isso já existe, mas eu acho que as alternativas podem ficar cada vez melhores. Então, enfim, resumindo aqui, o ano continua positivo, estamos vendo esse padrão de bastante volatilidade, o que parece ser um padrão de acumulação ali e acomodação nessa faixa de preço, e talvez se realmente as Bitcoin Treasury Companies voltarem a ter um desempenho mais interessante, mostrando aqui, por exemplo, o MicroStrategy que hoje subiu mais de 3% em dólar, a gente pode ver um aumento do apetite institucional e essa mudança de tendência aí nos próximos meses. Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês, deixem a opinião de vocês nos comentários e, novamente, se vocês gostaram do vídeo, já deixem um like, clique no sininho, no hype. Eu vejo vocês muito em breve, ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.